o último convite da graça. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 14 do livro Eventos Finais. Nós lemos assim: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas, e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam a sua ligação com Deus. Entre os católicos existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Como isso é efetuado? Obrigando os homens a aceitarem um sábado espúrio. Contudo, não se pode ainda dizer que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da Igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro, quando os seus pecados se acumulam até o céu, quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. O Senhor deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética, e sua obra não deve cessar antes do fim da história terrestre. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a Igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo. Esta passagem, Apocalipse 18, versos 1 a 4, indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo em Apocalipse 14:8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Esses anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Os pecados de Babilônia serão revelados. Por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo. Esta mensagem
devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em sua imutável graça, em seu amor imutável pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito, em grande medida. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. A última mensagem de graça acertada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Esta mensagem abrange as duas mensagens precedentes. Ela é apresentada sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, grande poder e glória acompanharão a sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus resplandecerão com a luz do céu. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho, e o canto de confiança e esperança ouvir-se-á nos mais claros e sublimes acordes. Segundo está predito no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e sua imagem. O poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. A mensagem do terceiro anjo não será divulgada em sussurros, mas com forte voz. Vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, como no dia do Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade proferida em sua própria língua. Dois eventos contrastantes estão à nossa frente. De um lado, a igreja passará pelo processo da sacudidura, quando a palha será separada do trigo. Aqueles que estão na igreja nominalmente, que estão na igreja por outras razões, mas não comprometidos plenamente com Jesus, não permanecerão. A abandonarão, deixarão a fé. Por outro lado, a chuva serôdia será derramada. O poder do Espírito Santo sem medida virá sobre o povo de Deus, amadurecendo para a vinda de Jesus. E o derramar sobre a igreja fará com que essas pessoas, resplandecendo a glória do Senhor, se levantem para dar a última proclamação da mensagem divina ao mundo. Esta proclamação não será feita de qualquer maneira. Ela será acompanhada pela grande demonstração do poder de Deus.
Então, o mundo será chamado a tomar a sua posição. Hoje, enquanto nós caminhamos para o fim, Deus tem filhos que lhe servem em todas as igrejas. Há muitas pessoas que, em sua sinceridade, seguem o Senhor, procuram fazer a sua vontade. Só não tomaram posição ao lado da verdade, porque não foram ainda confrontados com o assim diz o Senhor. A sua mente ainda não foi colocada diante de uma decisão final. Por isso, elas, na sua sinceridade, ainda seguem onde estão. E é-nos dito que muitos ainda permanecem lá. Deus ainda não os trouxe para o nosso meio, porque se o tivesse feito, alguns se escandalizariam e não permaneceriam na fé. É triste, mas muitas vezes nós próprios temos sido a pedra de tropeço que tem impedido a salvação de muitas pessoas. Mas está chegando o tempo e as pessoas serão colocadas diante de uma decisão. Devem abandonar Babilônia para que não sejam cúmplices dos seus pecados e não recebam sobre si os castigos que estão preditos. O alto clamor vai ser o povo de Deus se levantando, com o seu rosto brilhando pela presença do Espírito Santo do coração, refletindo a glória de Jesus, levando ao mundo não uma mensagem de terror, de medo, mas a mensagem de fé, de confiança e de graça na pessoa de Jesus Cristo. A proclamação da graça de Cristo, do seu poder perdoador, da sua misericórdia, do seu desejo de salvar, será poderosa. Será o transbordar de vidas e de corações comprometidos com Jesus. As pessoas pregarão não por qualquer força externa, mas pela presença de Deus que arde dentro do seu coração. Acontecerá então algo surpreendente. Muitos abandonarão sua fé, deixarão o lugar que ocupam dentro da igreja, mas muitos outros se unirão ao povo de Deus, confrontados pela verdade revelada pelo Espírito Santo. Solenes são os momentos que estão diante de nós. Os capítulos mais bonitos e gloriosos da história da igreja não estão no passado. Ainda não foram escritos. Não são aqueles que falam de reavivamentos e de grandes vitórias conquistadas lá atrás. Os capítulos mais bonitos da história do povo de Deus ainda estão à nossa frente. A pergunta é: participaremos desses momentos? Estaremos entre aqueles que Deus poderá usar como instrumentos de proclamação da sua mensagem final? Ou estaremos entre aqueles que abandonarão a fé porque estão dentro da igreja, mas embora estejam dentro da igreja, não estão totalmente comprometidos com Jesus? É importante nós termos em mente que não haverá um tempo em que Deus derramará do alto dos céus um balde de fé, para que nós fortaleçamos a nossa relação com Deus. A relação com Deus se constrói hoje, no tempo de graça. É hoje que nós precisamos lutar com Deus para que Ele nos salve, para que a fé prevaleça no nosso coração a despeito de toda incredulidade e dúvida. É hoje que nós temos que crescer na comunhão com Cristo para estarmos preparados lá no fim. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.